Pessoal, uma informação que recebo agora, o Grêmio contratou o lateral esquerdo Marlon do Cruzeiro. Marlon do Cruzeiro, 3 vezes Marlon do Cruzeiro. Empréstimo até 31 de dezembro. Empréstimo até 31 de dezembro. Se Marlon jogar 20 jogos ou mais, o Grêmio terá que pagará um valor para contratar em definitivo o atleta. Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, foi contratado pelo Grêmio. É reforço para o time gremista. Marlon, lateral esquerdo. Mais detalhes no Vamos Farido, que começa 17h45, daqui a pouquinho, no YouTube do Farid. Que fase tá o Cruzeiro? E quando você pensa que não dá para piorar, você começa a ver as informações, como por exemplo a lesão do volante Matheus Henrique, que vai ter que passar por cirurgia e vai ficar de fora do Cruzeiro nos próximos 3 meses. Ai, ai, ai. Se já tava ruim com o Matheus Henrique, que é titular absoluto, imagina então sem o jogador. É uma notícia muito triste para o atleta e mais triste ainda para o Cruzeiro, que necessita da qualidade técnica do Matheus Henrique, que é um dos poucos jogadores que tem lampejos de qualidade. Por que eu falo lampejos? É porque não atua em alto nível, mas pelo menos de vez em quando inventa uma coisa positiva dentro de campo. E agora, meus amigos, a situação que estava feia tá piorando, mas pelo menos temos uma notícia boa. O Grêmio acaba de acertar a contratação do lateral esquerdo de 27 anos de idade, Marlon, jogador que foi muito criticado pelo torcedor cruzeirense. E quando eu falo para vocês que o Cruzeiro tá uma bagunça, olha só, ontem o Marlon foi titular do Cruzeiro, deixando o Kaique no banco. Já na quinta-feira, o Marlon está sendo simplesmente emprestado até dezembro de 2025, com opção de compra estabelecida no contrato. Ou melhor, obrigação de compra caso o jogador atinja algumas metas. Como assim, Renato? As informações que estão sendo faladas nos bastidores é que se o Marlon atingir 20 jogos com a camisa do Grêmio até dezembro de 2025, a equipe, lá do Sul teria que arcar com 3,5 milhões de euros, mais ou menos 23 milhões de reais na cotação atual para a contratação de forma definitiva do Marlon. A gente tem que torcer para que o Marlon vá bem no Grêmio, para que o Cruzeiro tenha um retorno financeiro com esse jogador. E me chama a atenção também que, alguns meses atrás, o Cruzeiro teve a possibilidade de negociar o Marlon com o lateral esquerdo Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino. Titular absoluto. E eu não acho o Juninho Capixaba craque não, mas é melhor do que o Marlon. E na negociação o Cruzeiro teria que pagar ao Red Bull Bragantino, porém o Cruzeiro desistiu da negociação, tendo ali também em vista que naquele momento o Cruzeiro acreditava na recuperação do jogador. E hoje acabou. Aquela esperança de rever o bom futebol do Marlon acabou. E eu vou falar para vocês, eu fico muito feliz com a saída do Marlon. Eu não estava mais aguentando. E no jogo de ontem, a gente viu o Marlon. Não subiu bem, não defendeu bem, só atrapalhou o Cruzeiro. Então, se for para dar oportunidade, coloca o Kaique para jogar. Pior do que o Marlon, o Kaique não é. E aí, quando abrir a janela de transferências, o Cruzeiro vai no mercado em busca de outro jogador. E o Cruzeiro precisa de outro lateral esquerdo. Uma coisa que eu tenho falado com vocês desde janeiro, quando o Cruzeiro escolheu o Kaique e o Marlon para a lateral esquerda. E eu sempre falei com vocês, é muito pouco. O Marlon vem em baixa e o Kaique ainda é uma promessa. O Cruzeiro não tem um lateral esquerdo que a gente fala, olha, esse aqui chega para ser titular. O Cruzeiro não tem este nome. E por isso eu critiquei a decisão da diretoria de manter o Marlon e de não dar continuidade no mercado em busca de outro lateral esquerdo.
Pelo menos no meio de toda essa bagunça nós temos uma notícia boa. O Marlon pode render em dezembro 23 milhões de reais ao Cruzeiro. E só lembrando também a vocês que nesta tarde nós tivemos reunião na Toca da Raposa entre alguns jogadores do Cruzeiro e o Pedro Lourenço e também o Alexandre Matos. Tivemos protesto de alguns torcedores que estiveram na porta da Toca e a gente viu que muitos jogadores entraram escondidos pelas portas dos fundos da Toca da Raposa para evitar o contato com o torcedor cruzeirense. Alguns representantes das torcidas organizadas tiveram a permissão de entrar na Toca da Raposa para conversar com representantes do Cruzeiro, tanto da diretoria quanto dos jogadores. E um dos protestos que mais chamou a atenção foi: fora Alexandre Matos. O mais criticado hoje pelo torcedor cruzeirense é o Alexandre Matos. Tem que se explicar e é o principal responsável pela montagem de elenco. Mesmo que tenha a canetada do Pedro Lourenço no final, quem é que entende, quem é que tem currículo no futebol se chama Alexandre Matos. Então a maior responsabilidade é dele. Foi ele que pagou 16 milhões de reais no Peralta. Foi ele que pagou cerca de 16 milhões de reais no Christian. Foi ele que pagou 40 milhões de reais no Wallace. Ah, Renato, mas todo mundo esperava que o Wallace ia ser uma boa contratação. Mas a gente tem que lembrar que quando o Wallace chega no Cruzeiro, dava para perceber que a forma física do jogador estava muito abaixo. Claro que a gente não tem como prever como o jogador vai entregar dentro de campo, mas quando o Wallace chega no Cruzeiro, fisicamente estava muito abaixo. E o Cruzeiro paga 40 milhões de reais em um jogador que teria que ser recuperado pelo próprio Cruzeiro por estar abaixo do esperado. Eu já falei do Peralta, falei do Christian, lembrando aqui, Lautaro Dias, 15 milhões de reais. Claro que teve boas contratações, como a do Gabriel Barbosa, a do Dudu, a do Fabrício Bruno, são contratações que me agradam, a do Matheus Henrique, mas o Alexandre Matos errou demais e ele tem que ser responsabilizado por isso. Agora, vamos aguardar, porque a pressão do torcedor cruzeirense segue nos bastidores. Era na rua de baixo, só invertindo, só que não fazia essa não. Então é isso, família, me despeço de cada um de vocês aí de casa, agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!